Então, amados e queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz e shalom de nosso Salvador, Yahushua ou Mashiach, o Messias. Queremos adentrar nesta mensagem maravilhosa, falando de um homem chamado Naamã, que era chefe do exército do rei da Síria. A Bíblia descreve esse homem no livro de Reis, segundo Reis, que era um homem valoroso. O escritor, quando escreve esta passagem, aplica a Naamã vários valores, mas também no finalzinho do versículo o escritor ele faz uma ênfase ao descrever no finalzinho do versículo, mas porém leproso. Então, para o seu soldado, para a Síria, para o seu soldado, o príncipe do exército do rei da Síria, chamado Naamã, era um homem de grande valor, de grande valia, porque aparentemente aquele homem, ele não tinha defeito nenhum, porque sempre estava com as vestimentas reais, vestimentas de capitão. Então, para o soldado, Naamã era visto como um grande homem, porque a Bíblia descreve num dos primeiros versículos ali do livro de Reis, segundo Reis, capítulo 5, aplica muitas qualidades a Naamã, mas no finalzinho do versículo a Bíblia diz, porém leproso. Então nós vimos que este homem, quando foi fazer guerra a Israel, esse homem trouxe cativo uma menina israelita, e essa menina morou na casa de Naamã por muitos anos, por muitos dias. E essa menina israelita, como todos sabem, as pessoas que são criadas na doutrina do povo de Israel aprendem sempre a crer num só ser supremo e a confiar também nesse ser supremo. Então, esta menina aprendeu com seus pais a fé no supremo ser, o eterno de Israel. Essa menina conviveu com essa família, a família de Naamã, por muitos e muitos anos. E aquela criança, aquela menina, via o sofrimento daquela família em ver Naamã, quando ele chegava em casa, tirava suas vestes. Naamã tinha um problema grave, que estava consumindo a sua carne, que era uma doença chamada lepra. Então aquela menina, a família de Naamã conhecia Naamã. A família de Naamã conhecia Naamã muito bem. Às vezes o soldado, tinha até soldado que poderia dizer, eu queria ser como este homem, eu queria ser como meu senhor. Um homem valente, um homem valoroso, um homem grande diante do seu senhor. Mas o soldado, aquelas pessoas que cercavam Naamã, não sabia que Naamã estava morrendo com uma doença incurável, uma doença difícil de ser curada. E aquela família estava no desespero, vendo aquele homem que era valoroso, um homem de muita estima diante do seu senhor, mas que via Naamã naquela situação cruel, terrível, sendo consumido por uma lepra. Então aquela menina que veio presa, cativa de Israel, via o sofrimento daquele homem, daquela família, pois quando Naamã chegava da batalha, que ele tirava as suas vestes reais, aquela família via o sofrimento daquele homem, a carne apodrecendo, a carne sendo consumida, e aquela família em desespero. Então aquela menina passou a falar para a mulher de Naamã acerca do ser supremo, o seu ser supremo, o supremo de seus pais, o Yah de seus pais. Passou a pregar, a anunciar para a mulher de Naamã que o Yah de Abraão, o Yah de Israel, o supremo de Israel, poderia fazer alguma coisa por aquele homem que estava naquela situação difícil, cruel, aquela situação dificílima. Então aquela menina passou a falar para a mulher de Naamã, olha minha senhora, se o rei meu senhor estiver diante do profeta que está em Israel, ele o restaurará dessa sua enfermidade, dessa sua lepra. Então nós vimos que aquela menina foi tão instruída pelos pais, porque toda pessoa israelense, toda pessoa hebreia, toda pessoa que pertence
as tribos de Israel, tem já conselho dos pais, doutrina dos pais, um culto ao ser supremo de Israel. Então aquela menina aprendeu a cultura de Israel, a cultura daquele povo, de crer, de confiar no Supremo. E aquela menina com confiança passou a pregar para a mulher de Naamã, dizendo com confiança: olha, minha senhora, se o rei meu senhor estiver diante do profeta que está em Israel, ele o restaurará da sua lepra. Não falou com dúvida, não falou com incerteza, falou que se ele estivesse diante do profeta que está em Israel, ele o restauraria de sua lepra. Então nós vemos quantas pessoas hoje se encontram leproso, se encontram numa situação difícil, como Naamã. E nós vemos que Naamã, ele tinha essa lepra, que era uma doença na carne. E quando chegou ali, muito mais depressa, quando a menina anunciou para Naamã essa novidade, porque para aquele homem era uma novidade. Para aquele homem era uma novidade, porque ele estava numa situação tão difícil, aleluia, que ao ouvir aquela menina falar aquelas palavras, muito mais depressa, ele creu e confiou e foi até Israel. Foi até a terra de Israel, saiu da Síria e foi até a terra de Israel procurar pelo profeta Elishua, ali que se encontrava ali. E ele chegou na casa daquele profeta, chegou ali para ser restaurado daquela lepra. O profeta falou essas palavras para Naamã: pede para ele descer 7 vezes no rio Jordão e ele ficará limpo da sua lepra. Então Naamã, ouvindo essas palavras, ficou indignado, ficou nervoso, ficou indignado, porque ele esperava que o profeta sairia dentro da sua casa e imporia as mãos sobre a sua cabeça, invocaria o nome do ser supremo Yah de Israel, e ele ficaria curado. Mas o Eterno queria provar Naamã. O Eterno queria provar a Naamã. O Eterno queria fazer com que Naamã se humilhasse, porque Naamã naquele momento ele tinha muitos valores. Para os homens, Naamã tinha muitos valores. Como nós vemos nos dias de hoje, muitas pessoas são pastores, muitas pessoas são diáconos, muitas pessoas são evangelistas, são vistos pelos homens como grande homem. Mas somente quem conhece a pessoa é a família que convive com essa pessoa. A família conhece onde está a lepra, a família conhece onde está o problema dessa pessoa, porque essa pessoa convive com a família. Então a família conhece onde está o leproso. Então nós vimos que aquele homem, ninguém conhecia, só a família. Mas quando essa menina passou a conviver na família de Naamã, anunciou aquelas palavras e ele desceu até a terra de Israel. Mas ele, com a soberba, chegou ali, ele falou para os mensageiros, enviou para o profeta dizendo: eu pensei que ele ia chegar aqui, ia sair da sua casa e pôr a mão sobre a minha cabeça e invocar o nome do ser supremo, do seu Yah, e eu ficaria curado dessa minha lepra. Então o profeta disse: vai, pede para Naamã descer o Jordão, o Iardém, 7 vezes. E nós sabemos que Naamã ficou indignado. Por quê? Porque o rio Jordão é um rio turvo, de águas turvas, e ele ficou naquele momento indignado pelo profeta ter mandado ele descer no rio Jordão. Mas era uma forma do Eterno Criador fazer com que Naamã se humilhasse daquela arrogância e descesse aonde ele estava, descesse para que a sua lepra, a sua doença fosse curada, aleluia. Então nós vimos nos dias de hoje quantas pessoas, por ter uma ignorância, por ter uma arrogância, por ter achar que tem um alto padrão de vida, por achar que não precisa mais se humilhar, ele ali faz questão de chegar diante da palavra e não se humilhar. Nós vimos quantas pessoas por ser pastores, quantas pessoas por ser doutor, quantas pessoas por ser um diácono, um evangelista ou uma pessoa de idade, ele fala: mas eu não posso descer desse jeito, se humilhar. Então muita gente morrerá leproso, muita gente morrerá numa lepra que hoje simboliza essa lepra, o pecado. Muita gente, por causa do orgulho, não vai pedir perdão. Muita gente, por causa do seu orgulho, ele não vai descer. E nós vemos que aquele homem, até aquele momento, ele estava indignado.
dizendo: eu podia descer nos rios melhores aqui de Israel, Abana e Farpar. São rios de águas limpas, mas como é que ele pode me mandar descer no rio de água suja? Então o Eterno tinha um plano tão maravilhoso na vida daquele homem, que eu curar ali, naquela água turva, naquela água suja. Então era necessário que Naamã descesse na presença do profeta, na presença do Eterno. O profeta só falou aquela palavra: fala para Naamã que desce 7 vezes no rio Jordão e ele ficará curado da sua lepra. Então Naamã queria voltar para trás naquela situação, leproso, morreria leproso. Mas naquele momento, alguns que estavam com ele falou: ó meu Senhor, se o profeta te pedisse coisas difíceis, tu não faria? Então, meu rei, desce a água, se humilha, faz o que o profeta falou, desce ali. E Naamã começou a descer uma vez, desceu 2 vezes, desceu 3 vezes, desceu 4 vezes, até descer 7 vezes. Quando ele retornou daquela água, a sua pele se tornou a pele como de uma criança. Então nós vemos que às vezes o Criador, o Eterno, ele quer realizar algo na nossa vida, mas nós não entendemos por que o Eterno nos leva até uma situação difícil, e nós achamos que é uma humilhação fazer aquilo diante dos homens. Mas Naamã achava: eu não posso descer, eu como chefe do exército do rei da Síria, descer numa água turva dessa. Eu pensei que ele ia me mandar banhar nos rios limpos aqui de Israel, Abana e Farpar, são 2 rios melhores. Mas o Eterno queria curar Naamã daquela forma. E às vezes o Eterno quer te curar, o Eterno quer te abençoar, quer te levantar, mas a sua soberba, a nossa soberba não deixa. Mas quando a nossa soberba, ela cai por terra, quando nós descemos o Jordão, quando nós ouvimos a palavra do profeta, então nós entendemos que o Eterno quer fazer de nós muito mais do que aquilo que nós pensamos ou sentimos. Então o Eterno pode realizar algo maravilhoso em nossa vida, basta nós crermos. Essa passagem ali está no livro de Reis. Você lê ali, pertinho ali do capítulo 5, você vai ler ali essa passagem maravilhosa do livro de Reis. Que o Eterno o abençoe e que o Eterno vos guarde.